Estamos de volta com a parte 2 do informativo 894 do STJ, iniciando com julgados da quarta turma. Primeiro foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: para a configuração da usucapião extraordinária, exige-se a demonstração da posse mansa, pacífica, contínua e exercida com ânimos domini, requisitos que não se evidenciam quando o descendente ocupa o imóvel de ascendente, integrante do acervo hereditário ainda indiviso, em contexto de administração familiar. Eita, tá aí um julgado de confusão. Você pensa em confusão? É isso aqui, né? Dia de Defensoria Pública, não passa uma semana sem ter uma situação como essa. Todo mundo tem uma história na família de um parente que botou o capião de um determinado imóvel que fazia parte ali do acervo hereditário. Enfim, não é? Mas basicamente, gente, vamos lá. Aqui está tratando do uso capião extraordinário, mas poderia ser qualquer modalidade de uso capião, tá? O extraordinário é o que traz os requisitos mais simples, mas também é o que exige mais tempo. Então, são 15 anos, mas exige ali simplesmente aquela posse mansa, pacífica, não é? Então, sem interrupção, oposição. Não exige justo título, boa fé, beleza? Mas, obviamente, é necessário demonstrar aquilo que é pré-requisito da usucapião como um todo. Posse mansa, pacífica, contínua e com ânimos domini. E aí, vamos aqui distinguir duas questões para que não fique dúvida. É possível usucapião de bem que faz parte do acervo hereditário? É possível. O julgado aqui não disse que é impossível, não. É possível. Mas veja só a situação aqui, ó. Era um determinado imóvel, integrante do acervo hereditário, né, ainda indiviso, portanto, e em contexto de administração familiar. Então, não era aquela situação em que o imóvel em questão ele estava ali totalmente esquecido por todo mundo, e aí uma só pessoa passou a ocupar de forma autônoma, passou a ocupar realmente com ânimos domini, não deixava nenhum parente entrar ali nem para tomar café, não. Havia uma situação ainda de administração familiar do acervo hereditário, incluindo do referido bem. E existia uma tolerância de toda a família na manutenção dessa pessoa na exclusividade da posse, mas ainda existia, não é, esse contexto de administração familiar como um todo. E aí, nesse caso concreto, demonstrado isso, verificou-se pela impossibilidade da usucapião. Mas muito cuidado, tá? Não há impedimento em absoluto da usucapião de bem que integra acervo hereditário, até porque a usucapião ela é uma questão muito de fato, mas não pode virar regra numa situação como essa, porque senão, na verdade, você está indiretamente burlando o regime sucessório, a sucessão legítima, a igualdade entre os herdeiros. Então é possível, mas tem que ser excepcional, dependente de prova robusta. E aí o julgado deixa muito claro que em relação familiar, esse ato de moradia, conservação e administração do imóvel, ele pode decorrer simplesmente de afeto, auxílio, tolerância, mas não, muitas vezes, de uma situação de domínio exclusivo. Então, como é que ficou o destaque? Para a configuração da usucapião extraordinária, exige-se a demonstração de posse mansa, pacífica, contínua e exercida com ânimos domini, requisitos que não se evidenciam quando o descendente ocupa um imóvel de ascendente, integrante de acervo hereditário, ainda indiviso, em contexto de administração familiar. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei de Falências, destaque da seguinte forma: a ineficácia objetiva prevista no artigo 129, inciso 7º da Lei de Falências, incide apenas a partir da decretação da falência. Assim, a alienação de imóveis do devedor, bem como a constituição de garantias sobre eles, quando ocorridas antes da decretação da falência, ainda que dentro do denominado período suspeito, são, em regra, válidas e eficazes. Olha só, gente, que situação. Então, a controvérsia aqui é definir, não é, se a alienação fiduciária de um imóvel
e a posterior consolidação dessa propriedade em favor do credor fiduciário, praticada dentro do termo legal da falência, mas antes da decretação da quebra, é automaticamente ineficaz perante a massa falida. Então, vamos aqui para o caso concreto. Imagina uma situação assim, a empresa Alfa, ela está em recuperação judicial e, durante o período de crise, ela oferece determinado imóvel em alienação fiduciária para garantir uma dívida perante o Banco Beta. Posteriormente, ela inadimpliu, aí ocorre a consolidação da propriedade do imóvel em nome do banco, todos os registros imobiliários correspondentes são realizados antes da decretação da falência, mas dentro do termo legal que foi posteriormente fixado pelo juízo falimentar. Porque veja só, existiu uma recuperação judicial, essa recuperação judicial falhou. Então, no momento em que foi decretada a falência, o juiz ele delimitou o termo inicial como anterior, né? Então, como por exemplo aquele termo lá do pedido de recuperação judicial, que já seria de fato o tal do período suspeito, beleza? Mas perceba-se que essa decretação do termo inicial da falência foi posterior, né? Foi feito posteriormente, ainda que em um dia anterior à data de toda essa situação da alienação fiduciária, da consolidação, enfim. E aí, essa alienação fiduciária, ela é ineficaz? Não é, tá? Ela é eficaz. E aí vamos para razões de decidir. Primeiro, o artigo 129 da Lei de Falências prevê hipóteses taxativas de ineficácia objetiva. Então, lá no 129, nós temos, por exemplo, o inciso 7º, que diz o seguinte, ó, caput. São ineficazes em relação à massa falida, tem ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores. 7º, os registros de direitos reais e de transferência de propriedade intervivos por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido pré-notação anterior. Aqui, não é? Você vê hipóteses bem objetivas realmente. Então, registro de direito real de transferência da propriedade entre vivos, né, por título oneroso ou gratuito, a averbação relativa ao imóvel, após a decretação da falência, salvo se tiver uma prenotação anterior. Aí, aqui no caso concreto, foi após a decretação da falência? Não, foi antes. Ah, mas na decretação, o termo inicial da falência foi determinado com uma data anterior. Certo, gente? Mas o fato é que foi antes da decretação da falência. Não é possível confundir termo legal da falência com decretação da falência. Então, não há uma ineficácia automática. Por óbvio, é possível uma revogação desse ato, caso se demonstre, né, efetivamente uma fraude, mas o que não pode é realmente já pressupor essa fraude, não é, e já tratar esse ato como ineficaz de pleno efeito. Beleza? Então, como é que ficou o destaque? A ineficácia objetiva prevista no artigo 129, inciso 7º da Lei 11.101 de 2005, incide apenas a partir da decretação da falência. Assim, a alienação de bens imóveis do devedor, bem como a constituição de garantias sobre eles, quando ocorridas antes da decretação da falência, ainda que dentro do denominado período suspeito, são, em regra, válidas e eficazes. E vamos em frente para o último julgado do dia, é da 6ª turma, foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a mera procedência estrangeira de insumos não atrai por si só a competência da Justiça Federal, sendo imprescindível a demonstração da internacionalidade da conduta do agente e do interesse da União. Então imagina uma situação assim, ó, o Lucas vende anabolizante sem registro na Anvisa. E ele que fabrica esse anabolizante através de determinados insumos. E aí defende-se aqui no caso concreto que esses insumos são de procedência estrangeira e que, por isso, a competência aqui seria da Justiça Federal. Em nenhum momento a denúncia narra, por exemplo, que o Lucas tenha importado esses insumos, que ele tenha participado da entrada no Brasil,
que ele tenha contactado fornecedores internacionais, enfim. Só diz assim, olha, a procedência dos insumos é estrangeira. Por que é estrangeira? Porque, de fato, sabemos que esse produto vem, por exemplo, do Paraguai, sei lá. Mas não se narra como é que esse produto chegou até o Lucas. Temos competência da Justiça Federal aqui? Não, gente. Porque procedência estrangeira do produto não se confunde com internacionalidade da conduta. A União não vai passar a ter interesse na causa simplesmente porque se trata de um produto estrangeiro ou de um produto sem registro na Anvisa. Seria necessário demonstrar que o Lucas, né, que é a pessoa que está sendo acusada, participou do processo de importação de alguma forma, porque aí sim haveria internacionalidade da conduta. Beleza? Então, como é que ficou o último destaque de hoje? A mera procedência estrangeira de insumos não atrai por si só a competência da Justiça Federal, sendo imprescindível a demonstração da internacionalidade da conduta do agente e do interesse da União. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, então já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp, na sua rede social preferida e deixa aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque fortalece demais. E por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.